A gente vai dar início à palestra dela. Então, a doutora Silvana Bittencourt. Ela é graduada em Ciências Sociais e tem doutorado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora adjunta do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal do Mato Grosso, campus em Cuiabá, e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Federal do Mato Grosso. É coordenadora do Núcleo Interinstitucional de Estudos das Violências da Cidadania líder do grupo de pesquisa do CNPq de Saúde do Corpo, Gênero e Gerações e pesquisadora da Rede Ibero-Americana de Ciência, Gênero e Tecnologia, sendo membro associada da Sociedade Brasileira de Sociologia. Tem experiência na área de Sociologia da Educação, Teoria Sociológica e com ênfase em estudos de gênero. Então, Silvana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tá? E obrigada, gente. Boa tarde. Eu que agradeço, né, o convite da Fernanda e a coragem de fazer um evento como esse. Eu acho que um evento com um distintivo de a gente estar discutindo algo que, há 10 anos atrás, 8 anos, eu fiz uma tese que eles comentavam que eu estava tentando me compreender e que maternidade não tem nada a ver com ciência, eu não deveria estudar isso, né? Então, eu gostaria de começar minha apresentação falando que eu fui muito hostilizada. Então, eu gostaria de agradecer aqui as agências de fomento, o CNPq e a CAPES, que me ajudaram a fazer essa pesquisa, a orientadora, que um trabalho é conjunto, a minha orientadora de doutorado na época, Elizabeth Farias da Silva, professora Elizabeth, e as doutorandas que participaram, as professoras que participaram, os mestrandos que participaram, os técnicos administrativos que participaram, em todo o universo da universidade, que, na época, quis, né, falar sobre a vivência, a vida acadêmica e a realidade brasileira. Então, assim, eu comecei a minha tese com uma proposta de trabalhar as mulheres na ciência, porque estava aumentando o número de mulheres, e aí pensar na própria massificação da pós-graduação no Brasil e aumento, né, de cursos de pós-graduação e de cientistas. E aí o sonho do vínculo institucional permanente, a gente estuda para ter um emprego, né? Então, e a desmistificação da carreira de cientista. Mas eu comecei a compreender que só números não adiantava, né? Só aumentar os números. Como aumentar os números se as condições continuam bastante precárias e bastante dificuldades? Então, assim, quando eu olho a universidade, né, eu penso numa igualdade das relações que a gente trabalha e da interdependência também que a gente trabalha com as agências, com os estudantes. Na época, eu era estudante de doutorado, então eu fiz da minha tese o meu campo de pesquisa. Eu fui estudar os doutorandos, né, as doutorandas mães, não mães, e as gestantes. Né, mas eu compreendi a universidade, né, com um fragmento só da universidade. A universidade é maior que isso. Né, na universidade, a gente tem professoras, doutorandas, pós-doc, professor substituto, técnicos, graduandas, mestrandas. E aí tem a pressão das agências de fomento nos programas de pós-graduação, que, muitas vezes, quando a gente entra na cultura científica, a gente não tem muita consciência de como o jogo acontece. Né? Então, é um jogo que tem códigos, tem normas, tem regras, e você tem que ser um bom jogador para fazer os pontos necessários para você ascender na carreira. Então, assim, alguns dão certo, outros não dão. Né? Então, tem também as pedras no caminho. Então, é uma vida difícil. Tá? Tem muita renúncia. E a renúncia acontece principalmente na fase do doutorado, que é uma fase que a temporalidade muda, tá? Porque é um tempo de pesquisa grande. Né? 4 anos, antes eram até 10 anos, você fazia o trabalho da tua vida. Então, existe muita energia gasta. E existe também, assim, o meu trabalho e um investimento numa carreira que eu gostaria de ter um retorno. E o retorno seria ser cientista. Então, a tese tinha como título Candidatas à Ciência, a compreensão da maternidade na fase do doutorado. Mas, como eu falei, eu só olhava algumas. E daí eu comecei a ver que, olha, para entender algumas, né, as doutorandas, eu tenho que entender todo o sistema, né, de pós-graduação, toda a universidade. E a universidade abriu para muitos. Né? Então, assim, pensar o gênero, né, as mulheres que entraram na universidade, os outros marcadores sociais, acho que é importante quando a gente olha a universidade. A diferença, a diversidade dentro das áreas de conhecimento. E o trabalho que nós fazemos nas ciências humanas é uma produção intelectual mais individual, nas ciências exatas existe uma produção mais coletiva, de laboratório, de vivência, né, mais de prática, e essas diferenças acabam também
tendo um resultado diferente nas nossas emoções, no nosso cotidiano, na nossa escrita, na nossa relação com o orientador, com a família. E a fase do doutorado é uma fase que você pode deixar de fazer várias coisas. Pode acontecer divórcio, morte, doença, filhos. Então, e tem coisas que a gente tem que resolver e muitas vezes posterga a tese, né? Então, que cultura é essa, né? A cultura científica. Eu trabalho com um autor, né, que hoje eu já faço várias críticas, mas assim, entender a universidade como um campo, né, um campo que tem um jogo, né, de poder, de forças que acontece, e você tem que entender as regras para jogar, né, o Pierre Bourdieu. E depois pensar na política que tem dentro do fazer científico, né, fazer ciência é fazer política, o tema da moda, as relações que eu faço, as redes formais, tudo isso. Então, é um jogo. Que quando você entra no jogo e entende as regras, é muito mais fácil. E aí tem essa conciliação, né, da vida pessoal, né, como é que eu vou conciliar minha vida pessoal com a minha vida profissional. E assim as candidatas à ciência vão começar a sentir essa temporalidade e uma história de exclusão de um corpo, tá? O corpo da mulher, né? Então, assim, pensar que nós, mulheres, hoje somos a maioria no ensino superior, estamos em carreiras de prestígio social, em engenharia, medicina, direito. Também tem o pessoal que é das humanas, que também tem aí toda uma distinção do que é ciência e discussão, né? Qual é o método que você está usando. Então, vou falar aqui que eu sou uma pesquisadora de campo, sou uma pesquisadora que eu escuto, eu vou fazer o meu distanciamento, eu fazia doutorado na época e eu me distanciei do doutorado para estudar o doutorado, a fase do doutorado. Então, esses dilemas, né, que o aumento de número e as condições que nós vivenciamos enquanto acadêmicos, né, em construção o tempo todo, porque depois que você faz o doutorado, tem os concursos, tem o pós-doc, tem a competição, tem um impacto do teu artigo, tem conquistar uma bolsa de produtividade, tem você ser chamado para vários eventos. E aí, como é que você tem o conhecimento, né, do outro e o reconhecimento, né, ser reconhecido na área de pesquisa que você está trabalhando. Então, é um trabalho que envolve um cuidado de si, um cuidado com o teu trabalho, né, e muitas vezes você tem que mensurar. E na história, né, se a gente pensar nessa dicotomia de gênero, de como as mulheres são socializadas, acho que a gente já falou bastante aqui durante o evento, e os homens são socializados, como as mulheres começam a questionar, né, tem o tempo de um corpo e quando que eu vou ter filhos, né? Então tem a idade reprodutiva, e aí um corpo, né, que se a gente pensar num corpo que fabrica seres, né, tem um tempo de validade também esse corpo, né? Então, quando a mulher começa a pensar, né, muitas, né, se pensar na vida acadêmica, também é o tempo de produção, né? Então, assim, as licenças maternidade, paternidade, só de pensar nos dias a gente já fica subentendido quem deve ficar com o filho, né, nos primeiros meses e cuidar. E aí vem o lado propriamente biológico da maternidade, né, a gestação, o parto e a amamentação. Então, assim, as mulheres têm também uma pressão do Ministério da Saúde, falando que você tem que ter leite, tem que ficar 6 meses amamentando, 2 meses. Tem mulheres que não amamentam todo esse tempo, muitas se sentem culpadas, responsabilizadas por isso. Então, assim, falar de mulheres e falar de maternidade e de ciência é uma questão política também, né? A gente está aqui por uma questão política, porque as coisas têm lá o campo, né? Mas tudo está certo, tudo está ok? Não. Eu acho que agora tem um momento de construção de uma consciência de gênero, com a possibilidade de uma nova paternidade e compartilhar, né, esse trabalho da maternidade, esse encargo que ficou sobre as mulheres tanto tempo, e a questão de redes, de escola e também do próprio Estado, né? O que a gente pode fazer para uma política melhor, para se produzir mais, de uma maneira mais saudável, né? Gostar do que eu estou fazendo. Então, assim, idade reprodutiva e a carreira, né? Então, assim, tem um filho que tu faz quando o trabalho aí de grande envergadura, a tese, né? Você faz a tese, é um filho que tem um prazo, né, de criação. Termina a tese, você pode ignorar a tua tese. Você não precisa ficar com ela o tempo todo, você, né?
e o filho é um vínculo para o resto da vida. Né? O filho é o vínculo para o resto da vida. Né? Agora tem, né, os discursos das mães. As mães, como elas cuidam dos seus filhos, quem ajuda a cuidar. E aí tem também as interseccionalidades do gênero, de pensar que nós não podemos pensar na mulher, mas nas mulheres. Né? Então, aí tem a etnia, tem a questão geracional, né? As mulheres que tentam depois vários tratamentos de fertilidade quando estão numa carreira plena. Né? Essas mulheres já conseguiram entrar numa universidade, já têm um vínculo permanente, já passaram pelo estágio probatório, já são produtivas, e muitas não conseguem, começam a pensar e questionar, será que eu vou ter o filho? Né? Porque tem uma pressão social, mas também tem uma pressão do hábitos feminino, né? Vinculada ao ser mulher. Né? Mesmo que mudou de ser um destino, uma escolha, essa escolha ainda é bastante exigida e passa assim pelo nosso mental também, né? Então assim, e a carreira acadêmica, um currículo, né? Então eu lembro que a carreira acadêmica, para conhecer a gente vai conhecer o outro a partir do currículo, né? Quem é o outro é o nosso objeto, né, de investigação, a ferramenta que vai mostrar quem nós somos, né? O que nós produzimos, o que a gente se interessa, né? O impacto, né? Então e são temporalidades conflitantes. Né? Como é que eu vou lidar com a vida acadêmica e a vida pessoal? Então, assim, de pensar, né, que essa conciliação ela não tem sido fácil para as mulheres e para os homens também. Eu achava que não era só para as mulheres, que era só para as mulheres, mas depois eu revejo a tese e vou pesquisar homens também, principalmente em casos de divórcio, tá? Homens que vão ter guarda compartilhada e muitos que aprenderam os trabalhos domésticos e a questão do cuidado, querem a guarda do filho. Tá? E aí também casais que têm filhos adotivos e os novos arranjos familiares, mães lésbicas, pais gays, né, dentro do universo acadêmico. Né? Então, assim, tem uma diversidade e tem também uma discussão que não é dicotômica, ela precisa abrir para essa diversidade, porque o cientista ele não é esse ser, né, que fica 24 horas estudando. Eu acho que ontem, naquela mesa das meninas da elite acadêmica L'Oréal, né, acho que a gente escuta, né, todas as dores, as emoções e como eu me construí. E eu tenho uma vida pessoal. Né? Até conversando com a Cláudia comenta, olha, eu não pude pensar muita coisa, porque se eu pensasse a coisa não daria certo. Então, entrou no jogo, entendeu as regras e aconteceu. Mas assim, tem para muitas não dá certo, e daí você fica questionando se eu estou alimentando esses estereótipos, né? Como essa mulher elástica. Né? Essa mulher ela tem que fazer muita coisa. Ela tem que... Tem uma autora canadense, a Andrea Hill, que vai falar de como essa mulher ela é a mulher sucesso, ela tem filhos, ela é sarada, ela é inteligente, ela tem um marido bom, ela está em todas. Né? Então, tem até um livro que uma amiga me escreveu, A Mamãe é Rock, A Mamãe é Pop, A Mamãe é Top, e ela está vendendo esse livro assim, que nem água, que vai falar da experiência dela da maternidade. Né? Mas é uma experiência singular. Né? Então, a gente, quando fala em política pública, fala em carreira científica, a gente tem que pensar em algo que agregue nós todas. Né, as alunas, os alunos, né, o pessoal que está, né, aqui na base. Então, assim, eu começo a tese, tudo começou com uma frase que, assim, eu não sou mãe, mas fazendo doutorado muito interessada em trabalhar biografias de mulheres, assim, todas as mulheres aqui que eu conheci no evento, mulheres empoderadas, cientistas, mulheres muito inteligentes, mas eu vi que tinha uma questão bem interessante, a maternidade. E essa informante foi a minha primeira informante no doutorado, e ela fez um aborto, tá? Porque ela estava grávida durante a tese de doutorado e ela não teve apoio da família, do orientador e da turma também. Então, foi bastante difícil, e eu comecei a ver, olha, tem um problema aí, né? A coisa não está tão certa assim. A gente está num ambiente, a gente precisa ter consciência, né, que nesse ambiente tem sujeitos que foram excluídos historicamente e tem uma marca nesse corpo. Né? A gente não vai se masculinizar,
né? As mulheres até podem querer se masculinizar, incorporar características masculinas, os homens femininas, cada um tem a sua escolha, mas tem uma questão que é pontual. A maternidade é uma questão social, não é só da mulher. Né? Então, assim, eu comecei a pensar, olha o que aconteceu. Né? Então, quem é o cientista, né? Esses hábitos acadêmicos que a gente incorpora, e o hábito institucional, quem foi cientista e os prejuízos para uma representação. Então, assim, eu acho que a Márcia Barbosa traz aqui uma representação interessante das mulheres na física, eu trabalhei com mulheres na engenharia, mulheres na farmacologia, mulheres na química, cursos na época de excelência, assim, dados mais contemporâneos de mulheres muito produtivas, e elas sempre tinham, olha, não tem nada a ver a maternidade, eu não tenho problema, né? Mas eu tenho um suporte, eu tenho uma rede, eu tenho alguém que cuida dos meus filhos, eu pago por esse cuidado. Daí eu comecei, e daí teve uma situação que teve uma doutoranda na época que ela disse, agora a gente resolveu o teu filho. Daí eu assim, por quê? Porque eu ganhei a bolsa. Então, assim, são realidades muito diferentes. Eu ganhei a bolsa de doutorado, eu vou ter o filho. Porque ela estava com 39 anos na época. Então, assim, tem um discurso médico que diz, e a incidência também dos filhos com síndrome de Down. Acho que até fui questionada hoje que se eu trabalho com mães e filhos de síndrome de Down. Não, eu só trouxe um exemplo ontem, daí vi várias pessoas perguntar. Mas, assim, então, esses cientistas, assim, tem até um trabalho de uma americana, Londa Scheinbinger, que ela vai mostrar, né, que as crianças nos Estados Unidos foram instigadas a desenhar um cientista, e eles vão desenhar aquela figura, né, com o jaleco branco, o homem, e assim, como isso está, e as meninas que falaram do estereótipo hoje de manhã, né, como isso está entranhado, cristalizado na nossa cultura, na nossa socialização das meninas. Né, e dos meninos também. Né, e como isso pode ter prejuízos na hora de decidir por uma carreira e até por fazer curso, ser altamente qualificada e não conseguir entrar no mercado de trabalho. Né. Então, assim, a política de produtividade é uma política severa. Tá? Eu acho que essa questão do currículo Lattes, aí, né, no exercício, nessa exigência por produtividade, é algo que deve ser bastante avaliado e, principalmente, eu acho que foi algo que a gente tem que levar no relatório final aqui, né, de ter esse distintivo, principalmente para mulheres que querem concorrer. Na época da maternidade, tem uma inércia no currículo. Né? Muitas têm. Algumas não têm, mas elas vão falar também das estratégias. As exceções, às vezes, desconfirmam a regra, mas vamos pensar no que acontece. Né? Então, é uma política que vai te condicionar, né? Tem uma temporalidade para produzir, e depois você não vai mais produzir finais de semana. Muitas vão produzir só depois que o filho dorme. A gente verificou aqui vários, né, depoimentos. Então, acho que isso é muito interessante para pensar que como é que essas mulheres, né, que estão em idade reprodutiva e decidem pela maternidade podem não ser prejudicadas. Né, como outros casos também dentro da carreira acadêmica, mas eu fui trabalhar com mulheres nessa situação de idade produtiva reprodutiva. Então, essa produção aí ela não tem assim um distintivo, né? E muitas vezes o filho é pequeno, é mais difícil quando precisa dessa questão da amamentação, de cuidar, né? Então, assim, não tem o currículo. E como é que eu posso explicar? Não se explica. Você vai concorrer ao edital e você não ganha, né? Você não vai ganhar, né? Vai ganhar o outro. Então, assim, a outra que ganha, daí, se tem uma que estava com um filho pequeno ganhou, eu vou começar a me comparar, porque a gente se compara o tempo todo aqui, né? Porque a coisa é forte. Então, assim, a maternidade, o doutorado. Então, assim, Araújo foi uma pesquisadora que eu trabalhei quando eu fui fazer o meu doutorado, o meu sanduíche em Coimbra, e ela trabalha com a sociologia do tempo. Né? Então, esse tempo, o que é a fase? Então, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de ser, eu vou deixar tudo para depois, porque eu preciso, né, terminar. Né? Então, é a defesa. Então, essa fase ela mexe com o estado emocional da gente. E aí não é só no doutorado, essa fase acontece também quando tem um edital, o prazo para um edital, quando tem um evento internacional que você precisa participar, né? E como eu vou deixar, né, de lado a minha vida, e acaba deixando, né, muitos. Então, o objetivo geral foi compreender como as mulheres acadêmicas têm lidado com a maternidade em suas vidas. Né? Quais são as táticas? Né? Como é que a gente tem mensurado, né, produzir tão bom quanto artigos, tem impacto, e também o filho não ficar com problemas, como a Cláudia falou, psicológicos, né, por causa da minha
da minha saída, né, para fazer, continuar constituindo a minha carreira. Né? Então, essa metodologia, como eu falei para vocês aqui, é uma pesquisa de campo. Eu sou uma pesquisadora do campo, teve dados quantitativos, mas eu fui fazer entrevistas em profundidades. Eu entrevistei 30 mulheres, né, de 4 áreas de conhecimento, né, de cursos de excelência pela CAPES. Fiz uma análise documental, eu analisei 400 cartas de postergação de tese. Né, por que as mulheres postergam a tese e os homens? E eu verifiquei que não é só a licença maternidade, mas tem diferença por áreas de conhecimento. Tá? Muitas vezes foi fazer o doutorado sanduíche fora e se perdeu lá, né? Viajou muito, não conseguiu terminar. Muitas vezes deu um problema no experimento, brigou com o orientador, trocou de orientação, então isso acontece também. Teve um filho ou alguém da família morreu. Os homens sempre falam que as mulheres ficam doentes. Não tem homens, as cartas, os requerimentos, que os homens ficam doentes, mas as mulheres ficam doentes e, geralmente, são problemas de ordem emocional e psíquica. Né? O estresse que pode levar à depressão. Então, assim, quando o corpo não é mais aquele, o corpo muda, né? E assim, eu acho, como a gente pensa na Scheinbinger, do cientista, esse não é uma figura do cientista. Né, mas esse corpo aparece, né, aparece na universidade, e aí, dependendo do entendimento da consciência que o departamento vai ter, que o professor vai ter, a gente pode ter um tratamento diferenciado, né, com mais sensibilidade. Eu acho que, se a gente pensar no que aconteceu aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não vou citar nomes, mas assim, teve discursos polêmicos sobre a estudante que foi levou o filho para a sala de aula, uma estudante de ciências sociais. Daí tem discursos que vão discriminar, que lugar de criança não é ali, claro que não é, nenhuma mãe leva para a aula porque quer, mas também discursos que tem que desistir, né? Tem que desistir da formação porque tem que cuidar do filho. Né? Então, como a gente pode pensar junto isso em algo que possa adequar a situação das mulheres à carreira científica e não o contrário, as mulheres sempre se adequar a essa estrutura historicamente masculina, de competição, de não cooperação e de o tempo todo, né, essa dificuldade de falar, né, que, olha, eu sou mãe, porque ninguém lá, o reitor da Universidade de Harvard, né, ele ficou 9 meses na mídia pedindo desculpas quando ele falou que as mulheres não tinham não teriam muita capacidade para continuar, não era nada por causa da maternidade, que era vilã, né, de ir nas reuniões finais de semana. Isso para as mulheres das exatas. Né? A Barbie, também acho que é um exemplo, né, que a primeira frase que ela fala, aula de matemática é difícil, né, que é a base das carreiras científicas. Então, assim, de como driblar isso e não ter vergonha disso e mostrar, né, eu acho que esse encontro traz, né, algo que eu sonhei bastante quando eu fiz a tese, porque eu achei que não ia virar uma questão de ser discutido com a agência de fomento, ser discutido numa universidade como a URG, na URGS, como um curso de excelência, e, principalmente, a plateia ter pessoas das ciências naturais e ciências exatas. Então, assim, a discussão que nos estudos de gênero a gente está fazendo há um tempo, já tem o pessoal do Instituto da Geociência da Unicamp, tem a Universidade Tecnológica do Paraná, os trabalhos da Marília Pinto de Carvalho. Então, tem um referencial para isso, mas não tem um diálogo, porque nós falamos línguas diferentes. Né? E, assim, como seria interessante se a gente dialogasse, complexificasse e trabalhasse essa possibilidade de construir uma consciência de gênero, né? Para não ter, né, nenhum tipo de problema quando de discriminação, principalmente, que eu sou contra qualquer tipo de discriminação da mulher que é mãe. Né? Que eu tenho muitas amigas mães e sempre estão comentando, né, sobre essa dificuldade e a produtividade, a culpa, a responsabilidade. Então, assim, o feminismo e a maternidade, então, assim, começa com alguns discursos interessantes, né, do poder, né, de valorizar a maternidade. Então, assim, essa maternidade, mas sem discutir, né, igualdade, oportunidades iguais para todos, mas sem discutir em que condições. Né, a desgraça e o tratado negativo do corpo feminino, né, nosso corpo, a nossa menstruação, e a menstruação no discurso médico, a Emily Martin vai mostrar isso num livro, que é o fracasso do nosso corpo, diferente dos espermatozoides que morrem. Né? Então, assim, uma rede complexa, né, o segundo momento, e ela começa a pensar a maternidade numa rede de apoio, né, novos arranjos familiares,
Então, assim, tem uma discussão com as francesas, a Lucília Scavone vai reproduzir essa discussão de um momento mais contemporâneo. Então, mães solteiras, de produção independente, pais divorciados, guarda compartilhadas, filhos adotivos, pais gays, mães lésbicas, modelos tradicionais de família. Então, assim, acho que a gente sempre está nessa família estruturada, isso não existe, né? Então, assim, quando tu começa a vivenciar a partilha, né, dos trabalhos domésticos, como tem sido dividida a segregação dos trabalhos, o cuidado e quem cuida, né? E eu vejo que muitas, no discurso, sempre acabam justificando que o pai ele não ajuda tanto, mas ele é um bom provedor. Então, assim, a gente tá bastante entranhado na gente esse estereótipo, né, do homem trabalhador e a mulher mãe e esposa. Por mais que a gente está no século XXI, e nós, mulheres, somos a maioria no ensino superior hoje, no mercado de trabalho, né, aqui, eu acho que nesses dias foram só mulheres empoderadas que falaram, né, mulheres que estão no topo da carreira, mulheres muito importantes, mas assim ainda a coisa tem que ser discutida, principalmente com a nossa relação com as nossas estudantes, né, porque existe aí a gente vai se conectando para a produção também, né, os teus orientandos e como é que isso pode ser discutido de uma maneira real, né, não ideal, porque tem coisas que a discussão aí não é nova, né. Então, assim, a fragmentação desse discurso, né, que tem mulheres que não querem ter filhos e vão falar que você cometeu um erro de ter o filho, né, não está no ambiente, aí a ciência, mulheres que vão ter essa solidariedade e a questão de essencializar também, né, o que é a mãe, né, a supermãe, aquela mulher ali que eu mostrei para vocês. Então, a análise dicotômica, né, pensar nessa relação de poder entre as mulheres. Eu falo isso das relações de poder entre as mulheres, que hoje eu estava conversando com a cientista Fernanda, e eu comentei com ela, Fernanda, eu tive que tirar uma estudante semana passada de um projeto porque ela não tem o perfil de trabalhar comigo. E depois eu refleti sobre aquilo, e está muito vinculado a nós incorporar essa cultura científica de como, né, a gente deve. Ela não era mãe, tá, gente? Era outra situação. Mas assim, como isso dói também, né? Porque você, quando está trabalhando com um orientando, você quer finalizar o trabalho com ele, é um trabalho conjunto que vai ser publicado, né? Tem uma exigência da CAPES, da publicação conjunta, e como assim essas coisas vão acontecendo. Então, assim, essas relações de poder, a menina, ela tinha uma história pessoal e acabou levando para o lado da pesquisa que a gente estava fazendo, que era com mulheres na política, e ela não conseguia se distanciar, né, da realidade dela. Então, assim, para mim fazer essa pesquisa, eu tive que me distanciar, eu tive que olhar o campo acadêmico como alguém que eu não sou acadêmica, né? Tive que me despir dos meus preconceitos, né, e de tudo que eu achava que era, porque não é fácil. Eu tive muita facilidade de falar com as mulheres das exatas, das naturais, as cientistas sociais não queriam, tá? Porque parece que, por a gente ser de áreas muito próximas, eu poderia acabar falando coisas que eu não devia. Então, a questão da ética na pesquisa, quando a gente fala da vida do outro, né? E aí o sociólogo de campo ele é meio fofoqueiro também, né? Então, a privacidade, né? Então, de destino à escolha, né? Então, assim, então foram 3 grupos, e desses 3 grupos eu vou mostrar para vocês um diagrama que eu construí, e agora eu estou repensando ele, né? Esse é um discurso de uma parte de uma entrevista de uma estudante. Eu vou mostrar assim umas que mais me impactaram, tá? Para a gente pensar a diferença entre as mulheres e como isso assim não é bastante problemático para pensar numa política pública, né, que todos, né, possam ser beneficiados, principalmente quem está com esses problemas vinculados à exclusão no campo acadêmico. Então, essa estudante, eu vou ler aqui, eu agradeço muito a Deus pelo fato de não ter filhos, porque assim, a minha prima teve filhos mais nova, não conseguiu terminar a graduação. Hoje ela é uma das donas de casa. Se tu olhas para ela, apesar da gente ter a mesma idade, essa minha prima, ela parece muito mais velha que eu. Ela até parece ser a minha mãe, da minha idade, 1 mês e meio mais velha do que eu. Então, eu vejo assim que a gente, infelizmente, tem que fazer escolhas. E, apesar de me cobrar da minha vida pessoal, eu escolhi a vida profissional. Eu acho que eu fiz a melhor escolha. Então, assim, no momento que tem essa mudança do destino para a escolha, tem mulheres que vão falar ou é a carreira ou é a maternidade.
Então, está muito articulado, né? Eu verifiquei nas mulheres que não tiveram filho, essa questão de... Mas existe um alto boicote também, de não ter um casamento, tá? Da idade também reprodutiva, ter medo de ter filhos doentes, tá? A questão de não ter terminado o doutorado e não ter um emprego. Então, tem a questão também do custo para ter esse filho. Então, muitas coisas estão vinculadas. E o olhar dessas mulheres sobre as outras. Eu vejo elas sofrendo, não quero sofrer igual, né? Então, assim, como você vê a outra, né? Então, assim, não que todas, assim, a gente não pode generalizar quando a gente trabalha com dados qualitativos, mas, assim, nessas entrevistas foram repetindo esses discursos. E depois eu fui trabalhando questões também com os orientadores, com as professoras, né? Hoje eu estou trabalhando com estudantes de graduação de medicina e ciências sociais. Eu estou bem lá na base mesmo das candidatas à ciência, para ver as dificuldades também de como elas vão caminhando. Eu quero acompanhar esse grupo, né, na pós-graduação, da graduação, pós-graduação, como é que acontece, né? Elas são mães. Então, as mulheres sem filhos, né, eu tenho muito medo de chegar ao final e não ter o emprego dos sonhos, de não poder ter o que eu tenho planejado. Isso me preocupa bastante. Isso é o grande temor meu. Talvez o meu temor maior é de ficar desempregada do que ficar solteira. Acho que eu tenho muito mais medo de ficar uma desempregada do que ficar para titia. Ser uma titia rica do que ser uma mãe pobre. Eu prefiro ser uma titia rica. Então, assim, a gente pensa também, gente, na massificação do ensino superior, a abertura, né, de várias mulheres, né, na universidade. A universidade ela sempre foi um lugar das elites. E, quando ela abre, também tem o discurso de uma moça que diz que vai ter o filho porque ganhou a bolsa do CNPq. Tá? Então, assim, a condição também socioeconômica, cultural, né? Então, acho que a gente tem que levar em conta. O sociólogo, quando olha, vai olhar as várias dimensões, né? Econômica, pessoal, né, social, política, né, histórica. Então, mas isso é um dos discursos. Então, assim, as mulheres gestantes, eu achei interessante, porque no momento que o corpo não é mais aquele que muda, ela vai começar a questionar o que é o feminismo. Que negócio é esse de eu ser independente? Agora eu estou sendo tratada diferente, né? Parece que eu estou doente, ou parece que eu não tenho mais tanta capacidade intelectiva, porque eu sou mãe, né? A coisa do sagrado, né? Do corpo da mulher, né? Então, aí essa moça, né? Quando eu fiquei grávida, eu pensei assim, fiquei meio em pânico, e também muitas ideias do feminismo que eu tinha começaram a encontrar limites, porque eu penso realmente que a construção do feminino e do masculino é uma construção. Eu penso que a diferença entre o pênis e a vagina não tem que gerar hierarquia, mas não relativizo, não minimizo tanto essa diferença, como muitas feministas que são militantes e tal, porque nenhuma diferença é um corpo eterno. Né? Então, a questão do corpo, né? E a questão de como esse corpo ele passa, né, da puberdade para a menarca e a menopausa. Porque a diferença, eu acho, que a maternidade que eu estou vivendo agora, porque eu não pensava, eu não refletia tanto a maternidade, porque não me acontecia, estava bastante longe de mim. Então, assim, essa situação, né, de não ter o filho quando você vai ser mãe, muda completamente a tua visão de mundo. Né? E aí tem os discursos dos hormônios, e tem o discurso, e tem a sociedade. Né? Então, acho que está tudo muito junto. Né? Não tem como ignorar isso. Né? E aí, como é que nós estamos preparadas para compreender isso dentro do campo acadêmico? Né? E as mulheres mães. Né? Aqui, uma cientista das ciências biológicas. Né? Eu sinto que a instituição não está nem aí para a mulher mãe. Não há lugar para discussão sobre as dificuldades que as acadêmicas mães vivenciam aqui. Primeiro, porque nós temos uma estrutura que se adequa muito bem ao jeito masculino, ou seja, dos homens de viver sem responsabilidades com assuntos domésticos e da casa. Para quem é solteira, perfeito. Mas quem é casada e tem filhos, eu acho que o doutorado pode ser um exemplo para este tipo de discussão, quando a gente vê mulheres com problemas sérios em relação ao tempo, tudo lesadas fisicamente e emocionalmente. Eu me desdobro em 3 para conseguir estudar e produzir igual. Agora, se a universidade tivesse creches para todas as mães vinculadas no doutorado, seria ótimo, principalmente sábado, que geralmente venho para o laboratório. Então, tem cientistas que vão no laboratório sábado. Né? Então, assim, esse cotidiano, essa temporalidade diferenciada,
e também a dificuldade que, quando o pesquisador começa a escutar, para não fazer uma autoterapia, né, com ele mesmo, e também a gente cair no discurso de vítima, né, porque quem está no doutorado é quantos por cento da população. Né? Daí eu comecei a pensar nessas questões, né, em questões mais pontuais, para a gente pensar numa universidade que produza. Ontem, acho que mas produza conscientemente. Né? Ontem, a Márcia Barbosa comentou que não seria um discurso pautado na democracia, mas pautado na eficiência, né? De como a gente pode trabalhar, né? Porque a instituição está aí. A gente vai um dia. A gente morre, a gente aposenta, né? E vai ficar aí para as novas gerações. Umas novas gerações que estão entrando num momento bastante difícil, um contexto socioeconômico bastante difícil, né? Então, assim, como é que a gente vai pensar junto isso? Alguns fatores, né, então, a gente, para compreender essa desigualdade de gênero e pensar numa equidade, justiça, né, de gênero. Então, as especificidades de cada área de conhecimento é importante, porque a produção é diferenciada. Aí, o trabalho de laboratório, as mulheres, às vezes, precisam deixar de ir para o laboratório. Acho que teve uma cientista que falou aqui, questão dos reagentes, né, quem trabalha em laboratório, quem faz campo em obra. Tive uma engenheira civil na época, que também ela estava fazendo o campo numa obra, né, então ela acabou desistindo do campo. Então, teve o quê? O suporte de um doutor, de um aluno, né, na época. Então, assim, como essa relação, né, entre esse... A gente não faz ciência sozinho, né? A gente não faz ciência sozinho. Então, isso que tem que ser sempre levado em conta nas áreas de conhecimento. Nas humanas, a gente passa por um processo de produção diferenciado. Né? A gente produz sozinho, muitos. Né? Até tem essa coisa do... Estava conversando com a Moema Guedes, a questão do catedrático na nossa área. Então, as pessoas mais velhas, elas são as mais... têm mais prestígio, não que nas exatas e naturais, mas assim, eu acho que tem uma abertura maior para as novas gerações hoje nas exatas e naturais, o promissor cientista. Né? Então, assim, se a gente pensar mesmo na questão das bolsas de produtividade, é quase impossível alguém com 40 anos na nossa área ter uma bolsa de produtividade, são poucas pessoas. Né? Se você verificar o látis dos pesquisadores, né? Então, assim, é outro modelo de produção, né? E também a questão da internacionalização. Né? Hoje tem a política da CAPES, né, na pós-graduação. Temos que produzir, temos que internacionalizar, temos que ter mobilidade, temos que circular, e não, aí temos filhos. Né? O que a gente vai fazer com o nosso filho? Então, assim, de como as famílias têm se organizado, né, para fazer essa internacionalização, e a diferença também que das áreas de conhecimento, as exatas, naturais, as engenharias. Né? E se a gente pensar como existe uma segregação também por gênero muito forte, se pensarmos nos comitês avaliativos, hoje, né, as mulheres estão vinculadas aos comitês mais atrelados ao cuidado, né, enfermagem, nutrição, a educação, né, e as engenharias ainda são dos homens. Não que temos que tem que educar, socializar as meninas para ser engenheiras, mas porque tem, né, essa reprodução desse estereótipo, né, gente, como isso acaba tendo bastante prejuízo, né, para as carreiras. Quando eu estudei os engenheiros, né, além de terem essa reflexão, mas tiveram a motivação dos pais, as meninas, para ser engenheiras, sempre da figura paterna. Né? A mãe ignorava bastante. Então, assim, de como o estímulo da socialização primária, né, tem vários programas aí, e acho que tem alguém que está trabalhando com escola aqui, que apresentou um trabalho, não, acho que foi a Pamela, não lembro, de estimular, né, as novas gerações para a ciência, para romper essa representação desse cientista, né, que pode ser homem, pode ser mulher. Né? Pode ser o que ele quiser, mas assim, de como isso acaba tendo prejuízos para as novas gerações e a própria segregação profissional que continua sendo reproduzida, né? Num viés bastante dicotômico.
né? As mulheres o emocional, os homens o racional, e ontem acho que a gente falou um pouco aqui, emoção e razão não tem nada de divisão, né? Eu acho que pensar numa racionalidade reflexiva, né? Pensar numa inteligência que tenha uma consciência, né, sobre as nossas ações, do que a gente pensa, a gente fala, a gente escuta, né, ouve, né? Então, o estado emocional e suas táticas para lidar com a vida acadêmica, né? Então, assim, de como esse estado emocional ele precisa ser no campo, né? Ele precisa ser bastante controlado. A gente precisa controlar as nossas emoções para as relações acontecerem, né? E aí a questão do civilizado, né? Você tem que ser muito, né, cordial com o outro, e às vezes acontece também as brigas, né? E os departamentos e as relações vão se tornando bastante desconfortáveis para o cotidiano do trabalho, né? O gostar de trabalhar, né? Então, o reconhecimento da depressão no campo foi uma das coisas que apareceram, né? O uso de psicofarmaco também para lidar com essa dor, né? De estar aí. Eu não vou refletir sobre se eu acho certo ou errado, eu vou entrar no jogo, né? Os motivos para estar no campo, apesar das dificuldades, aí os cientistas, as mulheres vão falar: olha, eu gosto, eu estou aqui porque eu gosto, apesar das dificuldades, as que ficam é porque gostam, né? Então, assim, esse gosto. E aí uma coisa que é interessante, que todas comentaram sobre o histórico do PIBIC em suas vidas, né, da iniciação científica, de como foi estimulante, né, para construir essa carreira dentro da ciência, né? Então, assim, depois eu fiquei pensando num aluno que eu acabei desvinculando da orientação, porque não tinha perfil. A gente acaba condicionando, né, o nosso grupo, né? E a percepção sobre as relações de gênero. Essa percepção não existe, tá? Aqui eu faço vocês conseguem ver, né? A maternidade e o que a gente passa na universidade, né? Insatisfações, o doutorado e trabalho em maternidade, pressão, produção científica, mulher sem filhos, mulher solteira, né? Problemas com experimentos, o tempo, bolsa de estudos, desequilíbrio, sofrimento psíquico, inseguranças, insatisfações. Então, como é que a gente vai conciliar tudo isso, né? Então, assim, elas começaram a apresentar um estado de reflexão sobre aquela realidade que não tinha consciência sobre o que estava vivendo. Muitas mulheres, né? Quando eu comecei, olha, a maternidade não tem problema nenhum, porque a ciência é a ciência, ser cientista é ser cientista. Não tem essa distinção de gênero. E quando você vai verificar que tem essa distinção no fazer científico, porque nós acabamos escolhendo muitos duetos masculinos para estar nessas áreas de conhecimento, né? Então, começa a ser questionado também, né? O que né, a mulher faz uma ciência diferente, né? Ela faz uma ciência diferente. Será que precisa fazer para se tornar um conhecimento mais democrático, cooperativo, e de pensar que a gente faz ciência no Brasil, né? Então, contexto latino-americano. E aí o sentido, né, os significados da maternidade. Então, as azuis são as sem filhos, né? Elas vão falar por que não são mães. Elas falaram gastos emocionais, os gastos materiais, o ideal de família nuclear, né, pai, mãe, filhos, né, muito arraigado isso, o prazo de validade do corpo e a impossibilidade, né, da maternidade, porque tu vê a vida da outra e tu não quer aquela vida, né? Muitas, olha, essa vida eu não quero, né? Vou me empobrecer, eu vou ter um filho e todo aquele discurso negativo muito forte, né? E no final da pesquisa a gente se encontrou todas, né? E foi muito interessante porque esse reconhecimento também da situação da outra, né? As mulheres, quando engravidam no meio acadêmico, o medo, né? A culpa, o choque, né, da grávida, e as mulheres com filhos, né, que conseguem conciliar, né, lidam com imprevistos domésticos, o novo uso do tempo, mas a culpa aparece, né, o que é ser mãe. Então, por mais que todas tenham uma reflexão, um entender o campo, todas vão sempre reproduzir o discurso da culpa. Eu me sinto culpada. E o filho é responsabilidade minha. Eu me sinto culpada, né? Então, isso é forte. E os pais das crianças não aparecem.
Os pais das crianças não aparecem, né? O pai, quando aparece, é um herói, porque ele está cuidando do filho. Ele é um herói, se ele está cuidando. Agora, a mãe, acho que a gente pensa aqui no próprio público, né? São todas mulheres. A questão da maternidade é uma questão social, né? Ela não é uma questão só da mulher, né? Ela precisa ser debatida com a família, com o Estado, com a universidade. E aí tem a possibilidade de mudar isso, né? Então, assim, aqui são algumas reflexões para a gente pensar, né? Sobre a falta de tempo impede maiores reflexões sobre essa condição de pressão vivida, né? Devido ao hábitos que precisa ser incorporado a partir do ser produtiva, não havendo brechas para se planejar uma nova cultura interessada em analisar as condições que lhe dão as práticas no campo e a sua relação com a sociedade em geral, ou simplesmente a vida cotidiana da acadêmica. Então, o mundo da vida é ignorado. Não se fala isso, né? É a figura sacralizada do cientista, né? Esse cientista da modernidade, esse ser neutro, né? De jaleco branco que aparece nesse contexto. Então, é a dificuldade de pensar numa representação diferenciada, né? Porque nós também somos representações o tempo todo. E a gente precisa o quê? Ser aceito. Então, para ser aceito, a gente cria uma aparência, uma fachada, como fala o Goffman, né? Para estar nas relações e conseguir, né, o outro gostar de você, né, estabelecer relação. Então, na universidade, a gente tem relações sociais, né, e ciência são resultados dessas relações também. Então, a racionalidade do controle temporal na vida contemporânea provocou este desencantamento às coisas do cotidiano, que fazem parte da vida das participantes do campo acadêmico. Elas sentem-se com menos liberdade para refletir sobre o mundo da vida. Logo, a maternidade tratada como estranhamento preconceituoso para as mulheres que desejam ser cientistas, conforme o hábito dos acadêmicos. Essa construção representa uma violência simbólica em seus corpos e mentes que não as permite pensar sobre suas escolhas. Então, essas micro desigualdades de gênero. Então, a mulher mãe, ela passa, né, pelo um abrandamento maléfico, dizem as mulheres sem filhos, na produção, muitas, e isso é refletido negativamente. Eu acho que foi muito interessante o gráfico que a Márcia mostrou, que a gente tem que aprender a cair, braço, para levantar, e não ser só assim, né? Então, de quem é esse que nunca caiu, né? Então, as mulheres, se estão caindo, isso também as mulheres têm criado táticas e estratégias para voltar, né? Então, e tem muitos exemplos disso, né, aqui na plateia. Então, é necessária a construção de um projeto interdisciplinar com educadores de várias áreas de conhecimento para tornar mais complexas as vivências na pós-graduação. A aproximação das vivências a fim de torná-las visíveis e traduzíveis. Tem que saber traduzir. Porque não adianta encher de creche, ter creche, se não tem consciência de quem deve usar essas creches, tá? Como deve ser também o trabalho, né? Então, pode ajudar a própria acadêmica a refletir sobre o seu conhecimento, sobre as condições que este é construído. Não devemos ser somente reprodutoras de uma ordem, mas produtoras e inserir nossas especificidades nesse jogo de forças desiguais que é o campo científico. Então, assim, as desigualdades, né, e os marcadores sociais, então, essa existência da rede de apoio faz diferença, tá? Os recursos materiais e emocionais também faz diferença. Isso eu verifico porque eu fui entrevistar uma mãe de uma filha adotiva, ela sozinha, e ela disse: olha, eu não preciso de creche porque eu tenho condições de deixar ela numa escolinha particular. E o pai que está brigando pela guarda do filho, porque ele diz que a mãe não cuida, só porque a mãe não quer compartilhar a guarda. Eles se divorciaram, são os dois acadêmicos. E esse pai ele mostra toda a história dele de socialização, aprendendo a cuidar da casa, ele mostra. Eu sei cuidar de uma casa, na República eu fazia comida, na República eu fazia trabalho doméstico, então eu faço trabalho doméstico, eu sei cuidar, eu trocava fraldas do meu filho, e você vai nessas salas, tem assim, os sapatinhos das crianças, os porta-retratos, e aquela questão de não quebrar o vínculo, né? O vínculo continua ali. Né? E aqui eu acho que teve uma autorreflexão que, no momento que uma se apresentou e disse o nome do filho, todas as demais começaram a falar: olha, meu nome é fulano, eu tenho um filho com tal idade. Né? Então, assim, e teve uma sugestão de colocar no próprio texto de apresentação do currículo Lattes, porque não tem o distintivo. Né? Então, acho que seria interessante pensar por que a gente pensa em fazer isso. Né? O que está de errado? Né? Porque precisa passar por isso, né? de
de entrar numa plataforma que não tem esse distintivo e fazer esse distintivo. Por quê? Né? Então, a universidade, um movimento por creches, então, sem impacto, se a gente pensar, a Fiocruz é um modelo, mas assim, eu estou numa universidade que já fui fazer eu já fui conversar com a reitora uma vez, converso com os estudantes, tem um movimento, né, de ter creche, mas não tem. Tem que a universidade precisa fazer ter um apoio das prefeituras, né, do município, mas não dentro, né. Tem restaurante? Tem, né. Tem cantina? Tem, né. Tem umas que tem até shopping, mas assim, não tem creche, né. Então vamos pensar por que a creche, e essa creche seria aberta para todas, para os técnicos, para os estudantes, para os professores, ou só para cientista? Né? Porque os casos de discriminação de mulheres, muitas mulheres que desistem, são mulheres que não podem cuidar do filho, elas não têm como deixar o filho não tem rede, né? E não tem como pagar. Então, assim, quem pode, não é que não, as professoras ganham mais dinheiro, não precisa creche, mas a gente pensar junto também que a universidade, a ciência se faz coletivamente, até com o pessoal terceirizado aqui que limpa a nossa sujeira. Né? Então, assim, a maternidade vista como responsabilidade exclusiva da mãe. Então, a culpa por não cuidar. Então, assim, precisa, né, que os pais sejam também responsabilizados. Os pais. Né? Os pais. E não é fácil, porque não é só o pai que não quer ser responsabilizado, as mulheres também não querem. Né? O filho é meu. Né? E briga com a mãe por causa do filho. Você vai comprar uma briga, né? Porque aí tem também toda uma questão de história da maternidade que nós incorporamos, né? Nós mulheres. Né? Então, não é tão fácil assim. Ser uma má mãe, uma boa mãe, a gente acaba... Né? Eu lembro que uma amiga minha foi fazer doutorado na Inglaterra e dela deixou os filhos com o marido, todos assim discriminavam ela. Né? Mas como você deixou os filhos com o marido, não levou os filhos? Ela estava separada. Né? Então, assim... Então, é isso. Esse aqui é o livro, né, que eu fiz uma parte reduzida da minha tese. Né? Eu não tenho a cópia. Eu trouxe sobre as engenheiras. Né? Então, assim, é isso. Né? Eu queria agradecer a oportunidade à Fernanda. Né? Obrigada, Silvana. A gente tem um tempo para perguntas? Para o ímpar. Oi, Silvana. Oi. Tudo bom? Deixa eu te fazer uma perguntinha de uma coisa uma palavra que não surgiu aqui ainda no simpósio. Eu acho que ela é muito importante, que é a palavra sororidade, né? Que é uma irmandade entre mulheres. Na tua pesquisa, como é que você sentiu isso? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, e aí começa com nós mulheres e também os homens, todos nós, né, que é essa coisa do apoio dentro da academia. Né? Eu sou orientadora já tive alunas que tiveram filhos e tal, e a gente sabe da fragilidade que é esse momento para a mulher. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco o que você viu desse apoio dentro da academia, dessa rede, dessa sororidade, né, entre as mulheres, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante ainda. Posso responder? Sim, então, Letícia, eu vivenciei muitos casos de solidariedade entre as estudantes, né, principalmente estudantes que todas as mulheres que tiveram filho durante o doutorado não foram gestações planejadas. Tá? Eu não sei se isso acaba... Tem outras pesquisas também que vão mostrar que não tem esse planejamento. Parece um auto-boicote, não vou fazer tese, mas muitos comentam, né? Então, assim, mas a questão do enxoval, eles levavam, né, o sapatinho vermelho, eu lembro, e o cuidado, assim, também com os trabalhos na pós-graduação. Né? Agora, vou tentar ajudar a fulana. Então, tem solidariedade, sim, mas tem crítica. Tá? Tem muita crítica, mas tem solidariedade. Não é tão ruim assim. Né? Acho que a gente tem essa irmandade, né, entre as mulheres e os homens também. Eu vi muitos homens sensíveis a essa causa. Né? Então, assim, não dá de naturalizar, né, que os homens não têm essa reflexão. Muitos têm reflexão de gênero, muitas mulheres, tem muitas mulheres que não. Né? O machismo está
está disseminado na sociedade, então acho que a gente não pode generalizar comportamentos masculinos e femininos. Então, depende da tua socialização, da construção da tua consciência de gênero, né, sobre. Mas, assim, principalmente, eu verifiquei em relação a processos seletivos e o cuidado, assim, você vai fazer o concurso, então, assim, tenta esconder a barriga. Teve uma colega que comentou para não mostrar para a banca. Então, assim, consciência de como aquele corpo ele também pode incomodar. Então, assim, nós estamos no campo, a gente entende as regras do campo e ia passando, né? Muitos assim. Então, eu fiquei bastante chocada. Era uma estudante dela, é professora da farmacologia hoje da Federal acho que é de Santa Catarina, ela fez na época. Mas ela foi fazer o concurso e ela estava com medo de ser reprovada. Ela foi super bem na prova escrita. Na prova didática, já era professora por estar, né, gestante. E daí tem o estágio probatório. Quem entra, eu acho que ontem falaram do carregar piano, né? Então, quem entra na universidade depois do concurso tem o estágio probatório, que são mais 3 anos. E depois do estágio probatório, para entrar na pós-graduação, tu tem que produzir, senão também tu é descredenciado, né? Eu já vi uma charge lá do Hitler, até ele foi descredenciado da pós-graduação. Então, assim, de como isso, assim, a gente acaba incorporando essa cultura e como a gente naturaliza, assim, sem questionamentos também, né? Sem consciência disso. Mas tem solidariedade, sim. Eu não vou dizer que... E as agências de fomento, se a gente pensar no que... O debate que teve em 2006, 2009 em Brasília, né, pensando gênero e ciência, Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi extinta, mas assim, a gente tem que pensar que já teve medidas para isso, pesquisadores que foram para Brasília pensar junto e também lutar. Em novembro de 2010, a gente recebeu, né, a licença maternidade, o direito à bolsa licença maternidade para as doutorandas e mestrandas, né? Agora, a bolsista de produtividade, a questão dos editais de pesquisa, eu acho que é algo que a Fernanda traz, assim, da experiência dela, trouxe na apresentação, seria algo interessante para pensar também, né? E o pai, daí a gente pensa no pai, né? Porque, assim, como eu estudei, eu fiz o meu doutorado de sanduíche em Portugal sobre licença paternidade, eu estudei paternidade, e daí era interessante porque os homens eles eram motivos de chacota no emprego se ficavam muito tempo em casa por causa da licença. É a questão da masculinidade. Mas para que vai ficar com o filho? Você não tem nem mama, né? Para que vai ficar com o filho tanto tempo? Quem vai amamentar é a mulher. Então, assim, de como isso, assim, o cuidado, né? Como é construído esse cuidado, né? E aí tem também a questão do casal grávido, né? O casal que hoje tem ficado grávido junto, né? Então, tem mudanças, sim, arranjos familiares. Eu acho que é um processo. Bom, obrigada, Silvana. Me chamou muita atenção na tua apresentação uma coisa que a gente já vem conversando, né? O tempo, assim, seja na trajetória de vida das pesquisadoras, seja o tempo cotidiano, né? Na trajetória de vida, acho que tem um descompasso entre o tempo social e o tempo biológico, né? O momento ideal de ter filhos é quando a mulher é muito mais velha do que a idade em que ela está biologicamente bem para engravidar, para conseguir ter filhos. E aí as novas tecnologias reprodutivas são um mercado que está ganhando muito dinheiro em cima do medo das mulheres, né? Hoje em dia você tem meninas de 25 anos congelando óvulos porque tem medo de não conseguirem ficar grávidas no momento ideal. Isso é uma coisa também que acho que a gente tem que combater e tomar cuidado, né? E, por outro lado, a coisa do tempo cotidiano. Eu acho que não tem como pensar a maternidade sem pensar que o mundo do trabalho ele foi estruturado para um trabalhador masculino que contava com uma mulher em casa, cuidando dos filhos, fazendo trabalho de reprodução social. Não só dos filhos, né? Dos idosos, dos doentes. Então, se a gente quer pensar criticamente a maternidade, a gente tem que necessariamente fazer uma crítica mais ampla a esse taylorismo acadêmico e a maneira como a gente se dedica ao mundo do trabalho. Isso é interessante não é só para as mulheres mães, mas para os trabalhadores em geral. Se a gente é uma sociedade que se preocupa com o cuidado, se a gente quer ser uma sociedade de cuidadores, a gente tem que fazer uma crítica ao mercado de trabalho. A gente tem que diminuir a jornada de trabalho, a gente tem que diminuir a pressão sobre a produtividade na pós-graduação. A crítica tem que ser mais estrutural e mais ampla do que apenas o momento em que a mulher tem os filhos pequenos, né? Sim, sim. Enfim, acho que é isso. A questão da temporalidade, o tempo, né? O tempo e esse tempo e imediatismo também, né? A questão de como a gente lida com esse tempo, o tempo
da produção e a culpa por não produzir. Eu acho que eu senti muito isso assim na fala das cientistas, não das estudantes tanto, mas das cientistas olha, se eu não ter dinheiro, eu não faço a pesquisa, então eu tenho que ganhar o edital. Né? Então, assim, essa questão do tempo e de como isso está arraigado, e de como eu acho que ontem a mesa das meninas, aqui a elite das cientistas, quando elas comentam sobre as laureadas, mas teve uma menina que ela comentou sobre que ela estava no shopping com a filha e ela recebeu o prêmio e ela não teve coragem de dizer onde ela estava. Olha, aqui, como é que a gente se sente perseguida. Né? A gente tem um controle sobre o nosso comportamento. Então, tem uma imagem do cientista, né, aí com o século XVII, quando vira a questão de trabalho integral, de fazer ciência, vira uma moda, a sociologia está bastante positivista no século XIX, mas assim, de como essa maneira de fazer ciência, né, do tempo, a gente acabou incorporando que o cientista é um ser que não tem vida. Né? Ele tem que ficar lá no laboratório, não comer, não fazer filhos, não ter vida afetiva, não ter nada, e fazer a pesquisa, e tem que ser um ser que ele é diferente, não é. Acho que é um trabalho como o outro. Né? Acho que tem um trabalho, tem um mercado de trabalho para isso, e para entrar nesse mercado de trabalho, tem uma construção também. Né? Eu até lembro daquela música do Cidade Negra, você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui. Né? Acho que todas aqui caminharam muito, né? Então, e a caminhada continua, né? Uma luta acirrada. Então, tem que ter uma estratégia de pensar, né? Porque a gente está trabalhando mais. Veio as tecnologias e a gente está trabalhando mais. A gente estende a nossa jornada em casa. Né? As mulheres não dormem mais. Eu estou trabalhando com estudante de medicina, ela cuida do filho, daí, quando o filho dorme, ela vai fazer os trabalhos acadêmicos, ela vai se dedicar. Né? Às vezes está não come, né? não almoça, às vezes está as que estão na residência agora, né? São estudantes que vão terminar a medicina. Não. 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 Sim, de pensar esse tempo do cuidado. Como é que a gente pode pensar nesse tempo do cuidado, de cuidar? Né? Eu acho que falou muito aqui sobre a socialização das nossas crianças, né? Os prejuízos, né? A questão do cuidado, de como isso é importante. Né? E eles precisam tanto do pai como da mãe, da família. Né? Eu acho que aí tem os psicólogos que vão trabalhar isso também, não é da minha área, mas assim, de como tem muitas pessoas fazendo terapia porque tem um passado que teve um afeto que não... Né? Então, assim, tem gente bem resolvida, mas tem todo mundo aí querendo se autoconhecer. Né? Então, essa questão do cuidado, de como eu vou cuidar, acho que pensar no Michel Foucault, que vai falar do cuidar de si, né? Como a gente tem se cuidado, o cuidado do outro. Né? O nosso cuidado sobre a vida. Boa tarde. Agradecer pela fala. E eu pedi a palavra para reforçar essa fala da Moema, que eu acho que ela é fundamental. A gente está aqui já há 1 dia e meio discutindo o que fazer para tornar a vida das mães pesquisadoras mais fáceis. E, na verdade, o que a gente precisa fazer é discutir como tornar a vida de todo mundo mais fácil. Porque, se o dado que a Fernanda trouxe é verdade, e 75% das pesquisadoras têm filhos. É muita gente. Se a gente quer lutar para que os pais também tenham direito a uma licença paternidade igual, ou seja, a gente vai criar problema para eles também. Porque eles também vão ser discriminados, também vão ser ridicularizados. Então, é porque a nossa forma de produção está muito errada. Tá. Né? Eu passei pela experiência de passar 1 ano na França, no meu pós-doc, numa agência internacional. Então, as pessoas que trabalhavam, principalmente no suporte, eram franceses, mas a grande maioria eram pesquisadores do mundo inteiro. E eu não tinha filhos naquela época, né? E já vinha num relacionamento, tinha um relacionamento já de 22 anos, então a ideia de ter filhos e não ter filhos já tinha passado em vários momentos da nossa vida. E uma das principais barreiras para não ter filho não era nem a minha produção, não era, era assim, a vida que eu tenho hoje, como é que eu acomodo uma criança? Porque se eu for ter uma criança para babá cuidar, para a creche cuidar, né, eu vou dar dinheiro para uma instituição de caridade e cuidar de crianças.
né? Então, para mim, o ser mãe era estar próximo da criança, né? E eu não conseguia enxergar isso na minha vida. Esse período fora, e aí falar de novo da coisa cultural, ele foi fundamental para a minha decisão. Da divisão, né? Porque lá, chegava às 5 horas da tarde, os franceses desligavam seus computadores e iam para casa. Se você olhasse os brasileiros, principalmente os americanos, aqueles trabalhadores mais ligados à cultura americana de produção, eles ficavam horrorizados. Como assim? São 5h05, eu preciso de alguma coisa e a pessoa já foi embora. Sim, ele tem um filho para cuidar, ele tem uma esposa, ele tem uma vida, um esporte para fazer, né? E eu voltei de lá, eu e minha esposa, decididas, não, a gente pode ter filho, porque vai chegar às 6 horas da tarde, eu vou parar de trabalhar. Sim. Né? Então, a gente repensar isso, que a nossa vida não é só produção, e aí... Até porque a gente vai ficar uns 30 anos aqui ou mais, né? Uma dos teus depoimentos, a Cibele fala, né? E a Moema comentou isso também, a gente está pensando em atuar, em viver dentro de um mercado de trabalho que foi criado para um homem. Não tem como dar certo. Não tem, porque a gente não é igual. E, nesse tempo de trabalho do homem, sim, se contava que a mulher ia estar cuidando de tudo, e não só das crianças, de tudo, de todo o resto. Então, se a gente não repensar isso, a gente vai criar paliativos, e eu acho que a gente tem que criar, porque a gente não vai mudar o mercado de trabalho do dia para a noite. Né? Mas o que a gente tem que começar a provocar é isso. Por que eu preciso produzir tanto artigo? Por que eu tenho que exigir que o meu mestrando e doutorando cumpra aquele prazo, e, em geral, em detrimento de uma qualidade? Porque, para ele fazer em 2 anos, um mestrado em 4 anos, o doutorado, em geral, sai um trabalho mais pobre do que poderia ser. Sim. Né? Porque tem um prazo, mas quem é que estabeleceu esse prazo? E aí vamos pensar um pouquinho que, realmente, tu comentou na tua apresentação, para tomar cuidado para não virar mimimi. Porque vamos pensar aqui, todas nós que temos uma carreira acadêmica hoje. Tá? Quem é professora da universidade? Levanta a mão. Quem atua em programa de pós-graduação? Quem é que, se deixar de atuar em programa de pós-graduação, vai ganhar menos dinheiro? É uma minoria. É uma minoria. E a gente se impõe a esse trabalho insano. A gente adoece por causa disso. E quem é que toma essa decisão se nós somos a maioria nas universidades? Sim. Teve uma informante que ela adotou uma criança e ela saiu da pós-graduação ano passado. Então, só que a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa. Claro. E eu quero trazer mais. Mudar as condições, né? Mais um relato interessante, tá? Eu assumi a pró-reitoria no final de 2016 e, obviamente, né, eu imagino que vai ter um impacto bem grande na minha produção acadêmica, porque nem aula eu consigo dar mais. Então, imagina todo o resto. Na primeira reunião do Conselho do Pós-Graduação, eu me senti assim, impelida a me colocar à disposição de ser afastada do programa, porque eu sabia que a queda da minha produção, modéstia à parte, não era pequena, ia ter um impacto. Né? E eu virei para o programa, estava grande parte, principalmente as pessoas que tomam as decisões pelo programa, e falei assim, olha, gente, fiquem à vontade para me retirar do programa no próximo quadriênio, porque eu não quero prejudicar o programa em função de uma escolha pessoal minha. Não se preocupe. Imagina, é bom para o programa ter alguém num cargo de gestão. Então, o discurso de que tem que tirar a mulher que teve um filho por gravidez ou por adoção, porque vai cair a produção, muda se eu assumo um cargo de gestão. Só que a minha produção vai cair igual. Vai. Então, não existe uma lei que impeça de manter as mulheres gestantes ligadas. E não é inconsciente. Porque eu continuo mulher, eu continuo mãe, mas aí eu posso ficar porque eu tenho um cargo de gestão. Se eu só fosse mãe e mulher, talvez eu fosse afastada. Essa questão do cuidado não foi resolvida, né, gente? Não foi resolvida. Nem até eu teve um colega meu assim, não foi resolvida para a teoria feminista essa questão do cuidado.
Então, assim, é complicado. Não foi resolvido nem para a teoria, nem para a sociedade. Senão a gente não estaria aqui discutindo, né? Porque o encargo ficou sobre as mulheres, né? Ou você tem como pagar, né, esse cuidado, né, os serviços de cuidado, ou você vai ter uma qualificação mais precária, vai ficar em casa, muitas vezes o esposo se qualifica, né, ele vai para o mercado de trabalho e você fica em casa. Acontece isso com muitas mulheres. Né? Então, assim, como é que a gente pode pensar numa igualdade de gênero, o desafio para essa igualdade de gênero, né? Somos diferentes, né? Temos escolhas diferentes, corpos. Ai. Não? Agora sim, né? Então, Silvana, gostei muito da sua palestra, estou achando, na verdade, muito rica essa discussão, muito complementar, né, entre as áreas sociais e todas as outras ciências. Eu pedi a palavra porque eu queria voltar um pouquinho no ponto que foi falado sobre a questão da sororidade, né, sorority, né, a fraternidade entre mulheres. Sim. Eu tenho a impressão, assim, né, nada quantificado, nem nada. Sim. A gente sabe que existem exceções. Tem muitas mulheres que realmente se levam muito pela questão da alta competitividade e tal, mas eu tenho a impressão que, de uma maneira geral, a gente tem um suporte entre mulheres muito maior do que a gente percebe, né? Sim. Eu acho que a gente é pouco organizada nesse Sim. sentido. Eu acho que eu vejo muitas colegas que procuram fazer isso, suportar outras, apoiar outras, e a gente não se organiza em espaços, enfim, atividades formais. E uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que muito disso acontece, pela função, vamos dizer assim, do multitask, né? Que a gente tem que o pesquisador, de uma maneira geral, aqui no Brasil, tem que estar fazendo muitas coisas que não são só a pesquisa, né? Então a gente se mata para conseguir um projeto de financiamento. Quando consegue um projeto de financiamento, aí pronto. Aí a gente tem trabalho que vai desde fazer um orçamento, assinar o cheque, escanear o cheque, fazer a prestação de conta, preencher o relatório técnico e científico, financeiro, da aula, escrever, orientar. Então, assim, são muitas coisas. E o dia tem horas limitadas, além da maternidade, né? Então, mesmo no trabalho, eu vejo o pesquisador aqui no Brasil hoje fazendo muitas coisas que não deveria estar fazendo nesse sentido. Não que não deveria, mas que, se a gente tivesse um suporte de um secretariado, enfim, e coisas que uma década atrás, eu acho, uns 15 anos, eu me lembro que o CNPq aprovava projetos que permitiam, por exemplo, a contratação de uma pessoa para te ajudar nessa parte administrativa, porque a gente virou administrador dos nossos próprios projetos. Isso tira tempo da gente fazer coisas como, por exemplo, se organizar em fraternidade, porque a gente vê isso como uma coisa que vai estar afetando aquele horáriozinho que eu tenho para chegar à escaneação, vou perder o prazo, senão não sei o quê. Isso é terrível, porque a gente está colocando uma carga científica, administrativa e tudo, né, que não deveria, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu não há, e isso, assim, eu estou trazendo uma perspectiva eu trabalho no Instituto de Pesquisa. Atividade fim é pesquisa. Sim. E eu imagino, então, e eu passo por tudo isso, tenho uma dificuldade tremenda, não tenho apoio de pessoal para me ajudar nisso. Eu imagino, então, a vida do professor universitário, né, que ainda está na universidade, ou seja, é muito pior ainda nesse sentido, porque tem suporte zero, né? Tá lá, você está aqui para dar aula. Então, a pesquisa já é um braço extra do que você está fazendo. Então, assim, isso é uma coisa que eu procuro tentar falar um pouco para as pessoas, porque se a gente lembrar que, na verdade, a fraternidade, vamos dizer assim, ela vai aumentar a sua produtividade, né? Então, existem pesquisas que indicam que, entre as pesquisadoras de sucesso, entre ter empatia, ter várias... Uma das coisas é ser aquela mulher que, uma vez que chega no topo, vamos dizer assim, ela ajuda outras mulheres a chegar também, né, a subir, melhorar, enfim. Então, isso é uma coisa que vai, inclusive, melhorar a nossa produtividade. Eu adoraria ter tempo de fazer isso de maneira organizada, né? Eu sinto que eu tento, mas é uma coisa assim, 1 a 1, né? Você vai lá e aí você faz com essa colega, conversa com aquela e tal, mas a gente não consegue se organizar, né? Mas eu acho que existe muito mais fraternidade entre as mulheres do que a gente realmente consegue dimensionar, e porque a gente está sobrecarregada, né? Então, assim, isso é uma outra coisa, por exemplo, e aí eu já não estou falando só de mulheres, mas é uma coisa que eu não entendo porque as agências de fomento hoje em dia não deixam mais a gente ter
usar uma parte do recurso para, por exemplo, alguém que nos ajude, né, na parte que a gente está perdendo ali o tempo mesmo em coisas que não vão estar. Então, assim, isso é outra coisa que eu acho que é uma coisa que pode ser trazida assim, para as agências de fomento nesse sentido, de, bom, resgatar, né, esse papel da contratação de um administrador. Às vezes você consegue fazer isso na época de prestação de conta. Se você vai lá e consegue contratar uma pessoa ali por 2, 3 meses que te ajuda, condensado, vamos dizer assim, olha só, a gente às vezes fica semanas fazendo um negócio desse, né? Prestação de Isso conta aí é de traumatizante, projeto. né? A prestação de E contas. tem gente que, exatamente, tem Tem gente que que mandar um desiste, fala, não, boleto. nem quero mais tentar, é tanta, né? É. Então, isso é uma outra coisa que eu acho Sim. que ajudaria muito nesse nosso multitask. Sim, de pensar que quando a gente assina um contrato, né, pesquisa, ensino, extensão, né, o professor ele vai trabalhar com gestão, com orientação, dar aula e pesquisar. Então, ser cientista no Brasil, quando tem esse vínculo com a universidade, que mais de 75% do conhecimento é produzido na universidade pública, né, a gente tem que pensar também que você vai ter que fazer tudo isso, né, a gestão e não pode negar, muitas vezes, quem chega, né, a extensão e a pesquisa, e muitas vezes as aulas ficam bastante comprometidas. Isso que eu tenho visto, os estudantes em formação de graduação, muitos assim com bastante necessidades assim de aprender mais, de ter mais oportunidade, e muitas vezes o pesquisador não consegue, né? Eu acho que a Moema trabalha um pouco isso, né, a questão do capital acadêmico, né, capital científico, né, de como as mulheres também ficam mais encarregadas, né, de trabalhar na graduação, os homens na pós, e também essa divisão que tem, né? Então, assim, as aulas da graduação, ninguém gosta de dar aula na graduação, isso é bastante problemático, né? Então, quando eu já escutei de vários colegas, assim, um dia eu estava chegando no departamento, uma colega minha disse assim, eu não gosto de dar aula, é coisa que eu não gosto, né? Então, assim, é complicado quando tu escuta, porque assim, nós somos professores, né? Nós somos professores, doutores, nós somos professores. A primeira coisa, né, acho que é pensar também que a gente está formando gerações, né, de novos pesquisadores. Na verdade, a minha questão não é uma pergunta, é uma coisa que eu gostaria de provocar aqui, a questão das métricas, né? Não sei se, sei lá, dá 6 meses na questão da conta lá, se tu vai ganhar o edital ou não, mas não mudar a consciência da produção, né? Eu não sei até que ponto isso pode melhorar o teu gap de produtivo, no caso porque tu teve um filho ou qualquer outro break que tu teve na tua carreira, mas eu fico um pouco assim, a gente vai ter uma mesa agora, como que está a organização das demandas, sabe? Sim. Eu sinto um pouco assim, muitas ideias, muitos testemunhos. Eu não sou mãe, né? Eu acho que tem coisas que eu não tenho realmente. Eu acredito na causa, tudo, mas assim, eu penso um pouco assim, uma coisa mais assim concreta, organizada, né? O que é o principal? É um edital só para mulheres, né? É ação afirmativa. Uma ação afirmativa, é um career break que vai então olhar para todas as formações familiares, não somente para o homem, a mulher que teve um filho, mas quem adotou, quem tem uma composição familiar diferente, né? Como que isso vai ser levado para as agências? Eu não sei se é o objetivo do movimento criar um manifesto ou algo que possa ser mais assim, um pouco menos abstrato e mais assim, quais são os pontos? Sim, isso aí vai ter, acho que vocês vão fazer um relatório, né, Fernanda? No final do encontro, mas assim, quando eu trabalhei em 2006, né, e fui trabalhar associações de pesquisadoras na China e Canadá, né, vendo que tem muitas mulheres cientistas articuladas, esse encontro aqui ele é muito interessante, ele é pioneiro porque traz cientistas, mulheres que estão no topo. Então essas mulheres elas podem sim levar as outras junto. Então isso pode acontecer, né? Então já que no Brasil a gente também tem essa dificuldade, né? Eu falo como socióloga, né? Que eu não faço ciência, então assim também tem essa. O que é ciência? Mas assim essa dificuldade também. Não, eu estou falando da representação da cientista, né? E eu acho que isso aqui é muito rico, porque assim são cientistas que estão discutindo isso. Vocês não estão sendo objetos de estudo, vocês estão discutindo uma causa da carreira científica, né? Então, assim, nada mais válido e justo de as mulheres aqui pensarem juntos,
né? Coisa que é coletiva, né? Eu não sou mãe, né? E penso que a maternidade tem que ser questionada e discutida e refletida. Eu não preciso ter filhos para verificar essas dificuldades de todas vocês, e também sou filha, né? Sei que a minha mãe também teve vários problemas comigo. Então, adorei a fala. Eu vou tentar também ser bem objetiva. A minha pergunta objetiva é sobre como você está trabalhando com vários grupos. Se tu notaste alguma coisa específica mais em relação às residentes médicas, assim, né, dentro do grupo, porque elas também passam por muitas dessas situações aqui que nós estamos transpondo para as cientistas. A segunda coisa é em relação à questão do tempo, porque eu acho que é fundamental aqui para ser discutida, mas também, assim, bem em termos de evidência, se existe alguma evidência de que as cientistas que engravidam no início da carreira vão melhor ou pior do que aquelas que engravidam mais lá pelos 40 anos de idade. E o meu comentário final, assim, dentro do que a Fernanda falou, eu também acho que existe bastante sororidade desorganizada. Sim, a gente acaba fazendo isso no dia a dia. Essa semana mesmo eu tenho uma pós-doc do meu grupo que tem um bebê de 6 meses e que veio conversar sobre toda a função que não consegue dormir de noite, o que ela faz, enfim. E é ela que cuida de noite, não o marido, porque tem aquela função, ele não está em licença paternidade, então, quando ele volta para casa, ela tem que dormir. Ele tem que dormir, né? E ela, enfim, mesmo que passe o dia inteiro cuidando da criança, ela tem que cuidar de noite também, porque ela não saiu de dia para trabalhar, né? Então, voltando ao que a Suzy falou, eu acho que, se a gente for fazer um manifesto, essa questão da licença paternidade é crucial, tanto para a questão do compartilhar, quanto para os homens entenderem o que é ficar 6 meses fora do mercado de trabalho. Cuidar. Também, né? Cuidar. A divisão do cuidado, né? Em relação aos estudantes de medicina, né? Eu estou trabalhando com estudantes residentes, a gente pesquisou 15 mulheres. É interessantíssimo porque tem a questão do prestígio da carreira, é muito forte, né? Assim, o meu sonho era ser médica e esse é o sonho da minha família. Então, é muito forte, né? Mas, assim, eu tenho que pensar também na interseccionalidade de gênero e a questão que essas mulheres são de camadas médias, são mulheres, assim, são poucas, assim, a gente tem 2 negras, né? Tem até uma coisa que rompe também um pouco do estereótipo, né, do médico, né, de sempre ser de camadas médias, mas, assim, elas têm um suporte maior, um cuidado do corpo, né, em relação à saúde, uma dieta alimentar, fazem exercícios. Então, o tempo é mais, assim, organizado pelo suporte assim, econômico mesmo que elas têm, e a família que uma vai fazer residência agora numa cidade, porque os pais moram naquela cidade. Então, podem ficar com a filha. Né? Então, elas fazem também, trabalham essas táticas. Né? O outro grupo é de cientistas sociais. Elas, assim, as estudantes de medicina, elas são muito precoces. As médicas são muito novas, né? Elas entram na faculdade muito novas, são estudantes muito brilhantes, então tem essa questão de serem, e assim, não que as cientistas sociais não sejam, mas é outra perspectiva, né? São estudantes de curso noturno que eu estou trabalhando, né? Estudantes, mulheres mais envelhecidas também, mulheres que já tiveram os filhos, umas são até avós, mas, assim, isso é uma amostra, então a gente não pode generalizar também, né? Mas, assim, mesmo assim, massificando, né, e tendo uma demanda bem menor hoje no mercado de trabalho, os médicos eles têm que se submeter a trabalhos, às vezes, que ganham bem menos, né, atender 100 no sistema público, né, isso que tem lá a realidade da saúde no Mato Grosso, né, ainda tem, assim, é só quando entra no mercado de trabalho, porque em formação elas ainda estão nesse sonho eu vou ser doutora. Né? Então, isso é bem forte, assim, bem forte. A gente tem os trabalhos da Luzinete Simões, né, que ela vai trabalhar com mulheres na medicina, né, mulheres de carreiras de prestígio. Também tem um artigo da Maria Rosa Lombardi, que ela vai trabalhar. Né? Então, assim, tem alguns estudos feministas que vão mostrar. Né? Então, assim, dependendo da região, dependendo de como também
a universidade dessa estudante. Eu acho que ontem a Cláudia trouxe aqui a realidade dela, foi muito interessante, né, de falar do exemplo de resistência. Então, depende. Né, a gente não pode... Né. E em relação à outra pergunta, era... sim, isso eu não poderia te responder, porque depende do suporte que elas têm também. Né. Muitas trancaram, acho que foram trancaram o doutorado na época, né, não conseguiram continuar, daí trancaram. Teve uma que desistiu e teve uma que não é que ela desistiu, ela fez o processo seletivo novamente, porque já tinha passado o tempo, né, de fazer a tese. Então ela teve que fazer o processo seletivo novamente. Agora, a produção o que as mulheres me falavam é que assim, olha, Silvana, quando o filho está na barriga, não é problema. Mas quando ele sai da barriga, daí tu vai ver que daí tu vai ter que cuidar mesmo, então tu vai ter que se dedicar. Então, assim, a temporalidade da criança para mamar, o choro dela, tu vai ter que lidar com o cheiro, com outras coisas, né? Então, outro mundo que, principalmente as mães de primeira viagem, né? Porque foram todas, teve acho que 2 que tinha, a maioria com um filho só, e tive informantes com uma que ia ter o 3º filho. Né? Mas assim, ela engravidou no doutorado e não foi planejado, nenhuma foi, mas ela dizia assim, nenhuma mulher engravida porque não quer. Né? Eu já tenho meu sentimento de mãe dentro de mim, ela falava. Né? Porque ela foi muito hostilizada na época. Né? Então tem, né? Mas cada caso é um caso. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar uma coisa mais coletiva, aí como a colega falou, né, para a gente também não ficar no mimimi, mas assim, de como esse debate aqui a gente pode ter, né, uma ação, né, para apresentar, né, por que as questões aqui são relevantes e precisam ser refletidas na academia brasileira. Obrigada, Silvana. Só complementando, ou melhor, respondendo o que ela estava falando. Sim, a ideia é conseguir organizar, né, um documento estruturado com tudo que foi discutido hoje, tá, de tentar guiar, então, né, o que a gente imagina que seriam ações imediatas, né, que poderiam ser tomadas. A ideia da mesa, tu perguntasse como é que a gente pensou em organizar a mesa, tá, primeiro, o que essas agências que estão aqui, o Serrapilheira, a CAPES e a FAPERGS, isso já foi discutido antes? O que são as ideias que já existem dentro dessas agências? Em relação às universidades, a gente tem as nossas reitoras aqui. O que a gente pode falar? A gente falou tanto a respeito de progressão funcional, de manter as professoras dentro da pós-graduação. Isso é um debate que existe, não no nível de eu conversar com outra docente, mas sim da administração dessas instituições. Né? E aí, então, as pessoas que estavam aqui nos 2 dias ouviram bastante, né, o pessoal das agências que estava aqui. Então, tentar discutir. Vai ser uma conversa. Não sei como é que ela vai fluir, mas a ideia foi essa. Tá? A gente vai encerrar agora. A Silvana tem que sair daqui a pouco para ir para o aeroporto. Então, a gente tem nosso coffee break. Vamos voltar às 13h30, tá, para a gente conseguir. E só uma coisa antes. Lembrem dos presentinhos da L'Oréal ontem, que elas anunciaram. Então, os comentários que elas escolheram no Face lá foi da Debbie Soares, a Daniele Paula Martins. Leva para ela? Está beleza. Todo mundo no YouTube, né? E a Jussara Rossato. Está todo mundo no YouTube. Então tá, gente. Obrigada. De nada, gente.